Salvação sem esforço? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série de estudo da carta aos Gálatas e finalmente chegamos ao fim dessa sessão dentro da série, analisando a perspectiva da teologia reformada de Frank Tillman, estudando o capítulo sobre Gálatas desse livro aqui, Teologia do Novo Testamento, uma abordagem sintética e canônica, desse que é o professor presbiteriano, professor de Novo Testamento na Universidade de Samford, no Alabama, tá? Material traduzido para o português, publicado pelas edições Shed. Vai ficar um link na descrição do vídeo para a aquisição do material àqueles que quiserem. Material com muitas qualidades, apesar das minhas críticas, né? Sempre constantes. Então recomendo aí a quem quiser se aprofundar no pensamento do Frank Tillman por si mesmo, sem problema. E agora a gente finalmente chega ao fim, ao último subtópico, do que ele escreve a respeito da carta aos Gálatas, na página 326, e eu vou ler aí os 3 ou 4 parágrafos de conclusão dele de uma forma só, e depois volto comentando de uma maneira geral as minhas percepções a respeito da visão aí calvinista reformada da carta aos Gálatas, tal qual o Frank Tillman a descreve. Claro, essa teologia do Novo Testamento, ela perpassa todos os livros do Novo Testamento, então ele mesmo fala no título do livro, né, uma abordagem sintética, então na verdade é um resumo da teologia de todos os livros, tal qual aí a teologia reformada calvinista do Frank Tillman entende os livros da Bíblia. E nesse último subtópico ele faz o resumo daquilo que ele compreende ser a mensagem aos Gálatas. E é um resumo muito esclarecedor dentro da minha perspectiva, e eu vou ler aí o conteúdo para vocês e depois vou comentar, tudo bem? Aí o Frank Tillman diz o seguinte: Paulo e os perturbadores da Galácia têm muito em comum. Todos são judeus, creem na lei mosaica como escritura, acreditam que a fé em Cristo é necessária para se tornar membro do povo de Deus, afirmam que os gentios podem pertencer ao povo de Deus e afirmam a importância da vida ética. Para Paulo, todavia, uma diferença radical o separa de seus oponentes. Nela está nada menos do que a verdade do Evangelho. A afirmação de que os gentios devem se tornar judeus ao adotar a lei mosaica em adição à fé em Cristo implica a necessidade parcial do esforço humano para ser contado entre o povo de Deus. Se isso for verdade, Deus, desse modo, não começou a cumprir as promessas dos profetas de restauração de seu povo, pela morte de Jesus e pela vinda do Espírito. A justa maldição da lei sobre os transgressores ainda está em curso, e a evidência da presença do Espírito entre os Gálatas deve ser um equívoco. A humanidade não é totalmente pecaminosa. Ao contrário, possui a capacidade de empenhar-se a fim de agradar a Deus e de obter o seu favor. Mais importante que tudo, Deus não é o ser gracioso apresentado nas Escrituras. Ao contrário, é apenas um Deus que auxilia a humanidade pecadora a encontrar sua própria redenção. Contra tudo isso, Paulo insiste que a presença do Espírito na Galácia demonstra o cumprimento das promessas de Deus, proferidas pelos profetas, e que os seres humanos são pecadores ao extremo para poderem contribuir com algo para a sua redenção. Crer nisso, conforme Paulo insiste, não significa abandonar qualquer motivação pela ética. Ao contrário, serve para confirmar o poder do Espírito escatologicamente outorgado. As pessoas incluídas no povo de Deus por sua graça podem e devem amar umas às outras. Entretanto, essa lei do amor é exatamente o que os opositores de Paulo na Galácia violam, mediante seus esforços para excluir os cristãos gálatas da comunhão, a menos que adotem a lei mosaica.
Em suma, a verdade do Evangelho preconiza o caráter totalmente gracioso de Deus. A adoção do estilo de vida requerido pela vontade divina usa essa imagem não como um meio de adesão ao povo de Deus, mas como uma resposta à sua graça. Bom, eu li aí a conclusão, o resumo, o arremate final das percepções do Frank Tillman a respeito de Gálatas, em um só fôlego, sem fazer nenhum comentário. Mas muita coisa pode ser dita a partir aí da percepção do teólogo calvinista, muita coisa interessante aqui, mas também alguns equívocos de natureza bem grave, de implicações bastante amplas e que precisam ser destacadas, identificadas, desmascaradas, talvez até mesmo já refutadas em certo sentido, ou pelo menos, né, já indicado o caminho da refutação, porque o que aqui está dito não corresponde ao que Gálatas ensina, a teologia de Paulo, a verdade do Evangelho, como a retórica do nosso amigo calvinista faz supor. Então ele começa dizendo, né, no primeiro parágrafo, que Paulo e os judaizantes têm muita coisa em comum. Isso é muito interessante, e é interessante, inclusive, os pontos específicos, né, que o Frank Tillman evoca para falar, né, enfim, de alguma forma, da convergência de pensamento, de convicções entre Paulo e os seus oponentes. Então vamos recapitular, né? Tanto Paulo quanto os judaizantes são judeus. Então são todos circuncidados, todos lá cumprindo, né, as prerrogativas que tornam uma pessoa membro do povo judaico, do povo da aliança, aquela coisa toda. Beleza. Além disso, tanto Paulo quanto os judaizantes creem que a lei mosaica é uma escritura, ou seja, uma revelação divina, que corresponde à verdade, com a autoridade de Deus, enfim, palavra de Deus, essas coisas todas. Isso é bastante interessante, especialmente porque mais cedo ou mais tarde, se o Antigo Testamento é palavra de Deus, vai começar a ficar um pouco complicado a retórica de que não se deve nele crer ou a ele obedecer, mesmo que seja em alguns pontos. Então Deus fala um monte de coisas, eu preciso obedecer só 80% disso que ele fala. 20% pode ser questionado, relativizado, negado, abandonado. Como que funciona isso? É exatamente assim? Não. E existem milhares de abordagens possíveis para esse tipo de questão, né? Muitos evocam uma ideia de revelação progressiva e diante de uma luz maior concedida num determinado futuro, perspectivas menores ainda que a sua época verdadeiras podem e devem ser relativizadas, abandonadas em prol desses ideais maiores. Essa ideia não é herética em absoluto, acho que a maioria dos cristãos mantém uma visão mais ou menos nessa direção, ainda que o conteúdo desta revelação progressiva e o que pode ser abandonado daquilo que está na revelação bíblica em função dela é que é o grande debate entre, né, as tradições, as denominações, os cristãos de uma forma mais ampla, né? Seja como for, é interessante a gente entender que Paulo e os judaizantes acreditam lá no Antigo Testamento, na lei, como palavra de Deus. Assim como, inclusive, é interessante perceber que as denominações que acreditam em coisas diferentes também mantêm, pelo menos em teoria, a ideia de que o Antigo Testamento, a lei, o Pentateuco e tudo mais é uma revelação verdadeira de Deus, que corresponde em muitos pontos à realidade, à verdade, à vontade de Deus e tudo mais. E aí, mais cedo ou mais tarde tem algumas implicações interessantes e complexas sobre isso, e é legal a gente destacar. O que mais? Segundo Frank Tillman, tanto Paulo quanto os judaizantes acreditam que a fé em Cristo é algo necessário para vocês fazer parte do povo de Deus. Inclusive, isso indica que os judaizantes que estavam trabalhando ali na Galácia não eram judeus anticristãos, mas eram cristãos judeus.
Entretanto, dentro da perspectiva teológica dos judaizantes, os judeus cristãos que insistiam na necessidade da circuncisão, dentre outras coisas, Paulo pregava um meio evangelho e, para Paulo, eles pregavam um falso evangelho de falsas implicações, onde mais cedo ou mais tarde você inclusive poderia dizer que você faz parte do povo eleito, salvo e vai morar na Jerusalém Celestial, sem a fé em Cristo, porque você é circuncidado, você é da família de Abraão, você segue a lei, você, enfim, não é um gentio, você tem todas as prerrogativas judaicas. E Paulo veio a compreender, na sua experiência com Cristo na estrada para Damasco, que as coisas não eram bem assim. E Paulo, inclusive, aprendeu isso em relação a ele mesmo. Né? Ele mesmo era circuncidado, fiel à lei, zeloso, aquela coisa toda, e descobriu a si mesmo lutando contra o Salvador, lutando contra a igreja. E mais cedo ou mais tarde, fora desse Cristo, não há salvação. Não vamos discutir, fora da igreja não há salvação. Mas sem Cristo, o Salvador, ninguém é salvo. Inclusive Cristo é o conteúdo da lei, é o revelador da lei, é aquele que estava implicado por detrás de todos os cerimoniais da morte, do derramamento do sangue do cordeiro, aquela coisa toda. Então, Paulo veio a ter uma compreensão muito pessoal da inabilidade de você realmente defender que você é um salvo negando Cristo, simplesmente porque você guarda a lei, porque você tem a lei, que você é circuncidado, porque você cumpre aí as prerrogativas do pertencimento ao povo judeu. E um pouco da treta tem um pouco a ver com isso, inclusive onde mais cedo ou mais tarde a implicação vai ser que você não precisa da fé em Cristo para ser salvo, né? Então Paulo se opunha radicalmente a isso, e os cristãos judaizantes, eles ainda não tinham essa percepção tão amadurecida, então eles ainda tinham essas sensibilidades relativas à circuncisão e talvez outras coisas da lei, com esse tipo de implicação, né, para a futilidade da fé em Cristo, a futilidade da morte de Cristo, a futilidade do pertencimento ao povo de Deus mediante Cristo, se você pertence ao povo de Deus mediante circuncisão e outras coisas. Então, essa é a verdadeira treta da questão, mas é interessante a gente perceber que, em certo sentido, né, os judaizantes, os judeus cristãos ali na Galácia, acreditavam na importância da fé em Cristo, ainda que a sua própria teologia, mais cedo ou mais tarde, pudesse embasar uma noção de pertencimento ao povo eleito e plenamente salvo e que vai morar na Jerusalém Celestial sem Cristo. E Paulo vai se opor a isso por causa disso, né? Vai se opor a essas ideias dos judaizantes por causa dessa implicação. Não pode haver pertencimento ao povo de Deus quando você nega o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, o próprio Messias, o próprio revelador e o próprio conteúdo da revelação do Antigo Testamento e da lei, da aliança e de tudo mais, que é o descendente de Abraão, que é Cristo e tudo mais, né? Beleza. E por fim, tanto o Paulo quanto os judaizantes acreditam na importância de uma vida ética e que os gentios também podem fazer parte do povo de Deus. A diferença aí nesse caso é que os judaizantes acreditavam que o gentio pode participar do povo de Deus, mas para isso tem que se circuncidar, e Paulo dizia que a fé em Cristo era suficiente e não precisa se circuncidar se você tem fé em Cristo. Então basicamente é isso, tem aí então os pontos de harmonia entre Paulo e os judaizantes, mas a gente também já destacou, né, algumas desarmonias no meio da aparente harmonia, como a gente dizer, toda a igreja crê no Antigo Testamento como palavra de Deus, mas uma acredita que não precisa guardar o sábado, outra acredita que não precisa diferenciar carne limpa de carne imunda, outra acredita que pode fazer uma arca da aliança e mandar o povo ir lá na frente fazer algum tipo de ritual. Aí tem milhares de diferenças aí do que se apropria, do que não se apropria, do que se usa, do que não se usa, do que se mantém vigente ou não se mantém vigente na questão aí do Antigo Testamento para os cristãos, beleza? Aí o Frank Tillman começa a fazer uma tentativa desastrosa de dizer assim qual que era o cerne mais importante da compreensão de Paulo, que era diferente dos judaizantes. Até aqui ele meio que diz, todo mundo crê mais ou menos assim, numa coisa geral, que é a mesma coisa. Mas o que é diferente mesmo é o seguinte, para Paulo existe uma diferença radical.
E essa diferença radical separa ele dos judaizantes. E nesse ponto central, nessa diferença radical, está a verdade do Evangelho. A gente já fica, inclusive, super ansioso, curioso para saber, cara, então qual que é a verdade do Evangelho? E basicamente, o Frank Tillman, ele expõe o que seria a verdade do Evangelho em contraposição a uma perspectiva negativa. Então, é como dizer assim, que os judaizantes diziam que os gentios devem se tornar judeus ao adotar a lei mosaica em adição à fé em Cristo. Então, esse é o ponto da fé dos judaizantes, que é o falso evangelho. E isso tem uma implicação: a necessidade parcial do esforço humano para ser contado entre o povo de Deus. Então, acreditar na necessidade de se tornar judeu, de adicionar à lei mosaica a fé em Cristo, em tese tem por implicação que os judaizantes acreditavam na necessidade parcial de esforço humano para ser contado entre o povo de Deus. Beleza. Essa é a verdade do Evangelho. Qual é a verdade do Evangelho? Não existe necessidade de esforço humano para ser contado entre o povo de Deus. Por isso não precisa se adicionar a lei mosaica à fé em Cristo, porque a fé em Cristo é suficiente para a salvação e ela não demanda esforço da parte do ser humano. Basicamente, na visão do Frank Tillman, essa é a verdade do Evangelho. Você concorda? Você discorda? Quais razões você daria para concordar ou para discordar de algo dessa natureza? Tá? A fé em Cristo salva, por implicação, portanto, não é necessário acrescentar a esta fé obras, porque isso demandaria esforço, e se você se esforçar, você teria um mérito, e você seria salvo não somente pela fé, mas parcialmente pela fé, mais obras. Então a salvação não seria pura graça, não seria algo como um dom de Deus para a humanidade, mas meio que uma camaradagem, onde Deus faz uma parcela e o salvo faz outra parcela. Da experiência da salvação, da obra da salvação e tudo mais. E crer nesse sinergismo, nessa parceria humano-divina na experiência da salvação, é o falso evangelho, porque o verdadeiro evangelho é esse evangelho onde a fé não demanda esforço, não demanda obras para a salvação. O máximo que pode acontecer, inclusive ele fala isso no último parágrafo, é que a pessoa vai fazer boas obras, ela vai ter uma vida ética, mas unicamente como fruto ou como resposta da salvação, que vem só por graça e não vem por nenhuma obra, nenhum esforço, e etc. Então a salvação vem sem esforço, porque senão a salvação não é pela graça. E basicamente isso é uma forma de você pegar a carta aos Gálatas e moer e coar aquele negócio todo e no final sobrar o quê? O monergismo calvinista, tá bom? Então é basicamente isso. O Frank Tillman está dizendo que Gálatas é uma carta calvinista. Ponto. Que inclusive entende qualquer compreensão sinergista como um falso evangelho, uma heresia, e etc. E a verdade do evangelho é o calvinismo, é o monergismo e tudo mais. Não sei, inclusive, se você tinha percebido isso quando eu li, né, enfim, as afirmações do Frank Tillman, inclusive isso é uma coisa interessante, às vezes demanda um certo treinamento teológico para você perceber um pouco onde é que esses caras querem chegar com essa retórica toda. E naturalmente, como eu já tenho bastante experiência com esse pessoal, a gente já consegue identificar essas coisas com bastante facilidade. Mas eu gostaria de oferecer alguns motivos pelos quais eu acredito que essa conclusão é desastrosa, herética, equivocadíssima em inúmeros particulares, e eu vou fazer um passeiozinho aí pela carta aos Gálatas para demonstrar um pouco de uma visão contrária, né, à visão do Frank Tillman, para vocês entenderem
por que as coisas não são exatamente como ele está pintando aqui, né? E eu prevejo uma discussão bem interessante, vou até tomar um chazinho aqui, molhar a garganta e me preparar, né? Então, assim, eu acredito que é extremamente irresponsável você ler Gálatas e afirmar que o resumo do resumo, o suprassumo do suprassumo, é que não existe necessidade de esforço humano para ser contado entre o povo de Deus, por isso não deve se adicionar a lei mosaica à fé em Cristo, porque a fé não demanda esforço, e a fé é monergista, e Deus é o único agente da salvação, e o homem não participa em absolutamente nada, e se participar vira a heresia, o pelagianismo, o semipelagianismo, a salvação pelas obras e as heresias aí clássicas aí que a gente já está acostumado a discutir. Eu discordo em absoluto dessa leitura a respeito de Gálatas, até porque essa leitura, mais cedo ou mais tarde, ela carrega como seu fundamento uma cosmovisão calvinista mais ampla e anterior. Antes de qualquer coisa, existe um Deus na eternidade com um decreto de predestinação absoluta a respeito de tudo e todos, onde Deus de si mesmo e por si mesmo, de forma monergista, ou seja, de forma singular e única, como único agente, decreta tudo o que vai ser, como vai ser, já de antemão separando quem vai ser salvo e quem não vai, já preparando todo o terreno para que quem seja salvo receba tudo o que precisa para a salvação. Então vai ter graça irresistível, vai ter eleição incondicional, vai ter expiação limitada, vai ter essas coisas todas, né, a favor desse grupo, e o grupo preterido não vai receber graça, não vai ser amado, se ouvir o evangelho não vai conseguir crer, ou se conseguir crer por um tempo não vai perseverar em crer, porque não é eleito, não é escolhido, não é amado, Cristo não morreu por eles, e tudo mais, essa coisa toda. E toda essa fantasia ela é mantida de pé para tentar justamente chegar na hora da discussão da doutrina da salvação, você dizer que esse Deus monergisticamente age elegendo incondicionalmente as pessoas, dando graça irresistível às pessoas que são totalmente depravadas e não poderiam contribuir com nada, crer em nada, fazer nada, escolher nada, aceitar nada, e etc. E para que sejam salvas, Deus tem que fazer essa obra que é só ele que faz e que o homem não participa. E agora Gálatas vira uma carta representante dessas fantasias todas, e é isso, acabou. E eu tenho zilhões de questionamentos a respeito dessa estrutura, tanto mais ampla quanto mais específica, em relação a Gálatas ou em relação a essa retórica e essa lógica e as ideias aí calvinistas de uma forma geral. E eu proponho que a carta aos Gálatas nos dá inúmeras perspectivas para começar a questionar um pouco essa ideia aí, tá? Dessa salvação sem esforço como o cerne, o centro. Essa salvação monergista como o cerne e o centro de Gálatas, tá? Então vamos começar do começo. Então, né, a necessidade de esforço parcial para se pertencer ao povo de Deus é a heresia da heresia que faz alguém adicionar a fé em Cristo à lei. Beleza. Então vamos lá. Primeiro de tudo, não foi a revelação divina que colocou na base da palavra de Deus a própria lei? Então a revelação divina também ela é herética porque ela está fundamentada numa lei que supostamente o homem deve obedecer para que o resultado da obediência seja a herança, o recebimento de uma herança, que é tipo ir para o céu e coisas dessa natureza. Então Abraão recebe ali a visita de Deus e ele tem que fazer algumas coisas. Ele tem que sair da sua terra, ele tem que se circuncidar, ele tem que matar o seu filho, ele tem que ordenar a sua família, ele tem que fazer um monte de coisas, né? E ao final disso tudo, ele no meio disso tudo e em cada etapa do processo, ele tem que crer. Mas esse crer é um crer que demanda esforços e práticas e um monte de coisas, né, na realidade da vida do Abraão, que
caso não fosse feito, demonstraria que ele não havia crido, e tudo o que seria prometido caso ele cresce, e a crença implicaria nessas práticas todas, não se cumpriria em última instância, né? Então, se ele não saísse da sua terra, se ele não se circuncidasse, se ele não fosse lá matar o seu filho, se ele não ordenasse a sua família, se ele não cumprisse as coisas que estavam implicadas aí nessa relação com Deus, nessa aliança com Deus, ele não teria essa família, não teria esse filho da promessa, não teria essas coisas todas, que no final das contas representam, né, a salvação e tudo mais. Então, essa base, esse fundamento, tem alguma heresia envolvida aí, nesses esforços de Abraão? Inclusive, depois Tiago vai dizer lá, não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu seu filho Isaac? Aí o Frank Tillman devia responder nessa hora, né? Mas tudo bem, também o nosso ponto aqui não é contrapor a teologia de Tiago à teologia de Paulo, a gente inclusive já falou isso em outros momentos, em outros contextos. Já expliquei um pouco sobre isso, posso até voltar a explicar no futuro mais também. Mas o fato é que essa estrutura toda de Deus falar, o homem ouvir, ter que obedecer para que X, Y, Z aconteça, é a estrutura básica da história fundamental da relação entre Deus e o povo, né? Inclusive desde Adão, né? Se Adão obedece e não come do fruto da árvore do bem e do mal, não cai, não tem morte, não tem pecado, a história seria diferente. Então, toda essa relação sinergista, né, entre Deus e o homem, Deus fala, o homem tem que crer, ou tem que obedecer, e caso obedeça ou desobedeça, muda a história para um lado ou para o outro, é o paradigma bíblico básico, né, que inclusive é o contrário do monergismo, né. Então, está errado esse paradigma bíblico fundamental por detrás de tudo? E onde que Gálatas entra em tudo isso? Veja bem. Se a verdade do Evangelho é que não há necessidade de esforço humano no contexto de salvação, para a salvação, por que Paulo escreveu Gálatas? O que estava por trás da disposição de Paulo em escrever, da iniciativa de Paulo em escrever, do fato de que ele percebeu ali as situações problemáticas na Galácia e decidiu ir lá e, tipo assim, vamos pensar assim, olha, ele decidiu pregar, ensinar, esclarecer, refutar o erro lá que estava acontecendo no meio dos Gálatas. Mas veja bem, se a salvação não depende de esforços, se é o cerne da mensagem, para que ensinar, para que pregar, para que esclarecer, para que refutar o erro? Porque mais cedo ou mais tarde, todas essas coisas implicam que Gálatas é um esforço. Inclusive um esforço com vistas à salvação. Talvez você possa, você calvinista, enfim, ou qualquer um de vocês que tenha interesse no estudo do tema, questionar se Paulo está se esforçando pela sua própria salvação, pelas próprias obras, ao escrever Gálatas. A resposta é não. Seja como for, ao escrever Gálatas, existe um esforço humano com vistas à salvação de seres humanos, tá? Dos Gálatas, no caso, né? Então, se o cerne da mensagem é que esforço humano não acrescenta nada à salvação humana, Gálatas não acrescenta nada à salvação dos Gálatas. Porque se os Gálatas são predestinados, eleitos, escolhidos nessa fantasia calvinista, Gálatas ser escrito ou não ser escrito não muda isso, certo? Então, se Gálatas não existisse, se Paulo poderia prescindir desse esforço de escrever, de ensinar, de pregar, de esclarecer, de refutar o erro e ensinar alguma coisa para cair alguma ficha lá na cabeça dos Gálatas. Então, já na própria existência da carta aos Gálatas, não está implicada a ideia de que não tem que ter esforço para a salvação, porque tudo é monergista. O que está havendo aqui é inclusive um paradigma bem diferente do monergismo, né? Então agora aqui pensa assim, olha, é Paulo em sinergia com Deus, sendo inspirado por Deus, recebendo revelação, visão, estudando, argumentando para a salvação dos Gálatas. Então, ó, um sinergismo entre Deus e o homem para a salvação de homens, né?
Nesse caso, assim, um sinergismo entre Deus e Paulo para a salvação dos Gálatas, beleza? Então não tem monergismo aqui, não tem essa ideia de que o esforço não é necessário, ou dele se pode prescindir, já que a salvação não demanda nada disso, né? Já começa a história, né, demonstrando que Gálatas não é essa fantasia que o Frank Tillman está imaginando que seja. E aí, vamos dar uma olhada assim, a gente poderia inclusive nesse momento ler a carta inteira para mostrar para vocês inúmeros esforços que estão implicados da parte de Paulo argumentando, tentando convencer, fundamentando o seu argumento e pegando exemplos e etc. E ele próprio se esforçando, ele próprio instigando os Gálatas, que mais cedo ou mais tarde também vão ter que se esforçar em relação a algumas coisas que aqui estão descritas. E que vai nos ajudar a desmascarar um pouco a fantasia calvinista do Frank Tillman. Então vamos pensar em alguns pontos. Eu separei aqui alguns versos para vocês pensarem um pouco sobre isso. Então, olha lá. Gálatas 1, verso 23. Paulo conta todo o capítulo 1, ele se apresenta, ele diz que ele tinha perseguido a igreja, e aí o Filho de Deus vai ser revelado nele, e ele vai lá, e ele sobe para Jerusalém, e as igrejas da Judéia nunca tinham visto, mas ouviam dele dizer, aí diz o verso 23, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. Então, olha só, pregar a fé é uma coisa que demanda esforço. Em inúmeros contextos, a própria fé tem um conteúdo. Esse conteúdo precisa ser apreendido, né? A pessoa que ensina a fé, supõe-se que ela, antes de ensinar, ela aprendeu. E como que se aprende a fé? Com a experiência, com o estudo, com o esforço, não é verdade? Então a ideia de que não é necessário esforço como o centro da carta aos Gálatas não faz sentido, não tem porquê entender dessa forma. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Gálatas 2, verso 2. Subi a Jerusalém em obediência a uma revelação, e expus o evangelho que prego aos gentios. Então, o que Paulo está descrevendo aqui? Que quando ele conheceu Cristo, ele foi para a Arábia, voltou para Damasco, fez isso, fez aquilo. Depois de 14 anos, ele subiu a Jerusalém em obediência a uma revelação. Olha, quando a gente recebe uma revelação e a gente tem que tomar algumas atitudes, essas atitudes demandam esforço da nossa parte. A gente ficar lá onde a gente está de boa é uma coisa. A gente ir lá cumprir a revelação demanda esforço. Então eu tenho que sair da minha casa, tenho que ir para Jerusalém, tenho que expor o evangelho que eu ensino para eles entenderem, e aí a gente vai ter lá a destra da comunhão estendida entre Paulo e Tiago e Barnabé e Pedro e João e tudo mais, e tudo isso aqui está envolvendo esforço da parte de Paulo. Ir a Jerusalém em obediência à revelação é sinônimo de esforço, tá bom? Como é que a não necessidade de esforço é o centro da carta? Não faz sentido. Gálatas 2, verso 8, é uma questão bem interessante, né? Ele diz assim: aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E aí ele fala no verso 9, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Então, veja bem, assim como Paulo precisou se esforçar para sair de onde estava, para ir para Jerusalém explicar o que está acontecendo, agora ele recebe a aprovação do evangelho que ele prega aos gentios, e ele tem que voltar e ir aos gentios. Isso também demanda esforço, inclusive. Pensa em tudo que Paulo viveu no contexto do seu ministério de pregação aos gentios. Ele se esforçou demais, se esforçou imensamente. Então, como que esforço, ou a não necessidade de esforço, é o centro da carta, ou de qualquer coisa que Paulo tenha ensinado? Inclusive, se você lê as cartas de Paulo, você vê inúmeras imagens de esforço. Esmurro o meu corpo para não ter pregado a outros e ser eu mesmo desqualificado. Isso não é esforço?
Os que são de Cristo crucificam as paixões da carne para viverem para Cristo. Isso não envolve esforço? E a gente poderia falar em números, né, particulares, onde Paulo, para pregar o evangelho, se esforça, tem que se esforçar. Como que o centro dessa carta é a não necessidade de esforço? De onde que vem alguma coisa desse tipo? O que mais? Capítulo 2, verso 17. Mas, se procurando ser justificados em Cristo fomos nós mesmos achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ser o ministro do pecado? É certo que não. Eu não quero fazer a interpretação desse texto, a gente vai falar extensamente sobre ele no futuro, já falamos um pouco no passado desta série também, mas o fato é, olha a imagem, procurando ser justificado pela fé em Cristo, né? Ser justificados em Cristo. Então, essa coisa do procurando não tem a ver com se esforçando? Enfim, talvez não, mas talvez sim. O centro da carta é que não precisa fazer nada para ser justificado em Cristo. Basta ter uma fé, na qual você inclusive não tem nenhuma participação para não ter nenhum tipo de esforço, e agora não faz nenhum sentido essa ideia de procurar ser justificado, né? Porque quem não é salvo não pode procurar ser justificado, ou mesmo que puder e fizer, não vai encontrar, porque não foi eleito. E quem foi, não é que não precisa se esforçar. Então, qual é o sentido da ideia do procurando ser justificados em Cristo? No paradigma calvinista de que o centro da carta aos Gálatas é a não necessidade de se esforçar, não faz sentido nenhum, né? Outra coisa, verso 19, né? Eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Paulo não era um judeu que achava muito importante a lei? Quando ele morreu para a lei, aquilo não demanda um esforço para colocar a sua vida num trilho absolutamente oposto ao que antes ele vivia? Então é mudança de convicção, é mudança de pensamento, é mudança de rumo, é mudança de convicções teológicas. Isso não é uma coisa simples de se fazer. E mais cedo ou mais tarde você luta, você se esforça, você inclusive se esforça para entender, se esforça para aprender, se esforça para aplicar essa nova lógica na sua vida. Paulo, inclusive, teve que passar um período de amadurecimento em relação a essas questões como um todo, né? Talvez a sua ida para a Arábia, a sua volta a Damasco, um pouco desses primeiros momentos da vida dele depois do encontro com Cristo na estrada para Damasco, envolveram um pouco desse esforço, o esforço de estudar, de entender, de olhar para um outro olhar, e essas coisas todas. Então, por que que isso aqui, Gálatas, o centro de Gálatas aqui não tem que ter esforço? Não faz sentido, tá? Que mais? Capítulo 3, verso 4, né? Paulo fala para os Gálatas: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Peraí, sofrimento não tem a ver com esforço? Como que você vive uma fé que demanda sofrimento de você, sem que você se esforce para mantê-la, né? Então os Gálatas abandonaram os ídolos e se converteram ao Deus verdadeiro. E agora eles recebem a oposição dos pagãos, que são seus familiares, seus amigos, as pessoas com as quais eles viviam em sociedade, e agora não tem que se esforçar para se perseverar nisso? E o sofrimento implicado nessa perseverança, o sofrimento implicado nas questões como um todo, tem que se esforçar para isso. Como que o centro da carta é a não necessidade de esforço? Não faz sentido. O que mais? Capítulo 3, verso 26. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Para os Gálatas crerem em Cristo, um judeu, que inclusive quando falou de casamento falou, não era assim desde o princípio, falando lá de Adão e Eva. O Cristo que falou, eu posso fazer filhos de Abraão dessas pedras. Cristo que foi esse cara judaico e agora ele está sendo crido entre os pagãos, pregado entre os gentios, né, crido no mundo, recebido na glória, diz lá o texto de 1 Timóteo. Então veja, para esses pagãos crerem nesse Cristo, não tem a necessidade do esforço, de uma readequação, de toda uma cosmovisão pagã.
para agora colocar no centro da história um judeu, que inclusive ensinou que muito do que o judaísmo prega contra os pagãos, inclusive, é a mais pura verdade? Então, na verdade, esses deuses dos pagãos não são deuses, porque só o Deus verdadeiro é Yahweh, né, que é o próprio Cristo que está ali em pessoa. Então, mais cedo ou mais tarde, é esforço que está implicado na compreensão de quem é Cristo, na percepção de quem ele é, na adequação da vida de você pagão para agora seguir essa pessoa, ou seguir as convicções que essa pessoa ensinou. Então você tem que, inclusive, readequar, como Paulo teve que readequar a dele, os Gálatas estão tendo que readequar as deles também. E tudo isso aqui envolve esforço. Porque o centro de Gálatas é a futilidade do esforço, a não necessidade do esforço. Não faz sentido. O que mais? Capítulo 4, verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Olha que coisa interessante. Crer em Cristo não é sinônimo de Cristo estar formado na gente. E entre a gente crer de uma forma inicial e Cristo ser formado em nós, tem um processo que demanda esforço. E nem todo mundo, inclusive, vai até o fim desse processo e nem persevera até o fim nesse processo. Por isso, não basta uma mera adesão de uma fé inicial. Quem crer e perseverar até o fim, não tem um pouco dessa ideia? Então, isso tudo aqui está demandado esforço. E Paulo também está se esforçando e sofrendo. Então, os Gálatas têm que sofrer esse processo, e nesse sofrimento existe um monte de esforço. E enquanto os Gálatas não chegam lá, Paulo sofre por eles e também se esforça por eles, está aqui escrevendo, se esforçando para abrir os olhos deles, para eles perceberem que eles estão no caminho errado, se eles estão indo para o lado dos judaizantes. Por que o centro da carta aos Gálatas é o não esforço? Enfim. Que mais? 4:21. Dize-me, vós que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Então agora os judaizantes vêm pregando aí algumas noções da lei para os Gálatas, que não tinham muita base para dizer que sim ou que não, e daqui a pouco estavam querendo dizer que sim. Que os judaizantes estavam esclarecendo, estavam aprofundando as coisas, estavam conduzindo eles num caminho, né, de acrescentar um pouco algumas coisas ao que Paulo tinha dito, e aquilo era importante, tinha que ser realmente crido e seguido, e vamos se circuncidar, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. Agora Paulo diz, então vocês estão querendo ouvir a lei. Vocês não entendem a lei? Vocês estão querendo estar sob a lei. Vocês não ouvem a lei? E agora Paulo começa a explicar, olha, porque tem a Agar, tem a Sara, e o filho da livre, o filho da escrava. Por detrás disso aqui existe o quê? Se você quer entender a lei, você tem que se esforçar e conhecer a lei, e saber interpretar, e se aprofundar no sentido do que isso tudo quer dizer, e quais são as implicações de tudo isso, e tudo isso demanda esforço. Esforço de hermenêutica, esforço de exegese, esforço de aplicação prática. Por que o centro da carta é o não esforço? Faz muito sentido. O que mais? Capítulo 5, verso 7. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Correr é uma imagem de esforço, né? Então os Gálatas estavam na vida cristã o quê? Correndo. Correndo para entender, correndo para praticar, correndo para que Cristo fosse formado neles, e agora tem gente querendo parar eles da corrida, né? Parar eles do esforço. E que é para que eles não continuem obedecendo a verdade, que é esse correr, que é esse esforço, né? Por que o centro da carta é o não esforço? Faz sentido. O que mais? Capítulo 5, verso 13. Irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. A gente ter uma vida cristã genuína demanda esforço, porque às vezes, em nome da graça, a gente quer pregar a libertinagem, a gente quer, enfim, fazer más interpretações e aplicações da graça para benefício próprio.
E para a gente não seguir nesse caminho e não usar da liberdade para dar ocasião à carne, tem que se esforçar. Tem que se esforçar intelectualmente para entender, tem que se esforçar na prática para vencer essa tentação de usar a graça como desculpa para pecados e aprender a ser servos uns dos outros pelo amor, o que também demanda esforço. Viver uma vida de serviço aos demais demanda esforço. Eu dou um exemplo prático aqui para vocês. Agora é quase 1h da manhã, deixa eu ver que horas são aqui. Agora é 1h10 da manhã, amanhã eu acordo 7, 8 horas para trabalhar e estou aqui me esforçando para servir vocês, beleza? Então, onde que está a não necessidade de esforço? Sei lá, enfim. Né? Por que Gálatas, o centro de Gálatas é o não esforço? Que inclusive prega que eu devo fazer exatamente o que eu estou fazendo, não usar a liberdade como ocasião à carne e servir as pessoas pelo amor. Então, né, e inclusive tem que se esforçar para fazer isso. Que mais? Capítulo 5, verso 17. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, nessa nossa luta entre carne e espírito, a gente tem que se esforçar. Porque tem as tendências que nos chamam para o outro lado e a gente tem que se esforçar no lado do que a gente sabe que é o correto, que é o bom, que é o que Deus quer, que é o Espírito. Tem que ter esforço está implícito. Inclusive, né, os que são guiados pelo Espírito devem abandonar as obras da carne. O que é? A prostituição, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, ira, discórdia, facção, bebedeira, glutonaria e etc. Agora veja assim, é fácil você abandonar os seus prazeres de sensualidade, ou o seu vício de bebida, ou os seus sentimentos de raiva, de inveja, de maldade, de milhões de problemas e pecados que as pessoas têm? Não, não é, e tem que se esforçar, e não tem outro caminho, né? Inclusive o verso 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, inclusive a própria imagem da crucifixão é a imagem de um baita de um esforço, né, de um sofrimento, de uma morte. Inclusive não é muito fácil e muito simples passar por isso, né? Demanda esforço, demanda sofrimento, inclusive é meio sinônimo de esforço, né? Então é isso. O que mais, né? Vamos lá, capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falha, os que são espirituais devem corrigi-lo com espírito de brandura e guardarem-se para não serem também tentados. Levem as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, olha as imagens de esforço. A nossa tentação muitas vezes não é corrigir de forma dura quem erra. Sim, muitos de nós, eu inclusive, temos essa tentação. A gente não tem que se esforçar para evitar essa tentação? Sim, nem sempre a gente consegue, verdade, mas que a gente tem que se esforçar, tem. E que naturalmente mais cedo ou mais tarde tem que conseguir, também tem. Levar as cargas uns dos outros é o quê? É esforço, levar carga. Depois ele fala, cada um levará o seu próprio fardo. Então tudo isso demanda esforço. Ao invés da carta aos Gálatas ter o centro no não esforço, você vê esforço o tempo inteiro. É interessante vocês perceberem isso, tá? O que mais? Capítulo 6, verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Primeiro que já há uma condicionalidade muito interessante. Não vamos cansar de fazer o bem, nós vamos colher. Mas a gente só vai colher se não cansar, ou se, né, se perseverar até o fim, é a ideia, né, se não desfalecer. Então, qual que é a ideia? É não se cansar de fazer o bem, ou seja, é se esforçar em fazer o bem e perseverar em fazer o bem. Por que o centro desse treco é o não esforço? Quem que inventou isso? O que mais? Capítulo 6, verso 16. A todos que andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Tem que andar de conformidade, andar também é esforço, né? E aí no capítulo 6, verso 17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas de Jesus, né? Paulo também se esforçou no seu ministério pra caramba, também foi apedrejado, fustigado com vara,
tomou chibatada, foi preso, acusado de ser fora da lei, milhões de questões aí pelas quais Paulo passou, que demandaram esforço da parte dele, beleza? Ok. Agora vamos lá pensar que você acha que eu estou fazendo uma péssima leitura de Gálatas. Porque o centro da carta é a gente não tem essa necessidade de esforço humano para a salvação e tudo mais. Então vamos ler um pouco mais de outros textos da Bíblia, né? Não precisamos ficar só em Gálatas, né? Vamos dar uma passeadinha na Bíblia. Lucas 16, verso 16. Que diz lá o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Tal qual Lucas o descreve. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por nele entrar. Bom, eu não sei se aqui o esforço está sendo recomendado ou não, mas que existe esforço para entrar no reino de Deus aqui, de fato existe. O que mais? Vamos dar uma lida aqui em Atos capítulo 24, verso 16. Próprio Paulo, né, aqui falando, né, Lucas descrevendo. Paulo disse assim, né, perante o governador lá, Félix, aquela coisa toda. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens, né? Paulo era um cara que estava se esforçando, inclusive se esforçando continuamente, sempre, para ter essa boa consciência diante de Deus e diante dos demais. Por que que o centro do mundo é o não esforço? Romanos 15, verso 20. Dá uma lida lá. Esforçando-me desse modo para pregar o evangelho, não onde Cristo foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo estava fazendo planos de ir para a Espanha, né? Inclusive estava buscando o apoio da igreja de Roma, a quem ele não conhecia pessoalmente, por isso ele escreve Romanos, aí toda a história da carta aos Romanos. Mas aqui Paulo diz, ele se esforça dessa maneira para pregar o evangelho não onde os outros estão pregando, mas em outros lugares, não ficar fazendo no fundamento alheio, mas começar a coisa do zero e fazer a coisa acontecer. Isso demanda esforço, tá bom? Porque que o esforço é o contrário aí da ortodoxia, da verdade, da realidade. O que mais? Efésios 4, verso 3. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz demanda o quê, meus amigos? Aí vocês respondem? Esforço. Olha que coisa linda, né? Teologia do esforço, né? Se alguém gostaria de ler um livro desse tipo, assim, se a gente escrevesse, alguém ia achar que era heresia. Acho que alguém ia achar que era heresia, né? Especialmente aqueles que não leem a Bíblia e acreditam em calvinismo, né? Que mais? Hebreus 4, verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, para não cair no exemplo da desobediência, tem que se esforçar, viu? Porque não é muito simples e fácil não cair segundo o exemplo da desobediência. E o último texto que eu quero ler para vocês aqui, 2 João, verso 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes um completo galardão, né? Enfim, não precisa se esforçar muito mais do que isso para demonstrar que, caso a ideia da necessidade de esforço seja uma heresia, a Bíblia é o livro herético do negócio, né? Agora, claro, é óbvio que a gente não pode tropeçar naquilo que é evidente. A teologia bíblica do esforço para atingir o reino de Deus, para não cair no exemplo da desobediência, e que está implícito aí nessa experiência toda entre Deus e o homem, e a salvação e tudo mais, não tem por implicação, olha, eu preciso me esforçar para Deus me amar, eu preciso me esforçar para Deus me aceitar, eu preciso me esforçar para eu merecer o céu, eu preciso me esforçar porque de outra forma Deus não me ama, Deus não me aceita, Deus não me quer, porque depende de mim e do meu esforço. Óbvio que não é isso, a gente não deve tropeçar no óbvio. Entretanto, a salvação que vem por graça, mediante fé, implica que o homem de fé vai ter que se esforçar para pregar o evangelho, para abandonar o pecado, para evitar as tentações, ou para lutar contra as tentações, e para não cair segundo o exemplo da desobediência, e tudo mais.
E é tão simples de entender, não tem nenhuma dificuldade assim muito grave. Na verdade, o que existe, entretanto, é que a retórica calvinista busca sequestrar os textos bíblicos, e dentre eles a Carta aos Gálatas, para pregar as suas convicções particulares de monergismo e toda a tulipe, de acordo com a visão calvinista, que estão muito longe da mentalidade bíblica de fato e de verdade. E é interessante a gente demonstrar isso com bastante clareza, especialmente aqui a gente leu praticamente textos de todos os capítulos de Gálatas, para demonstrar que a leiturazinha do teólogo calvinista parece até interessante, parece bonita, né? Tem muita gente que lê esse tipo de coisa e não tem muito senso crítico e não consegue identificar onde é que isso tudo está errado. Mas isso aqui está errado no cerne do cerne do cerne, tá? Aquilo que o Frank Tillman diz aqui que é a verdade do evangelho, que é não se esforçar, é exatamente o oposto. O evangelho, inclusive, demanda o esforço, né? Naturalmente, o esforço bem compreendido, bem orientado, em função da graça de Deus, na relação sinergista entre Deus e o homem. E nesses pontos o homem deve se esforçar pela sua salvação, no sentido de evitar o pecado, de se apropriar da graça, pela fé, estudar, compreender, e também como na relação do homem, sinergista entre Deus e o homem, para a salvação dos outros. Então aqui Paulo está lutando com Deus, e está estudando, e está aprendendo, e está recebendo revelação, e está escrevendo carta, e está indo lá pregar, e mesmo que ele tome porrada, mesmo que ele seja preso, mesmo que ele não seja compreendido, e está refutando herege, está fazendo tudo, e é esforço. Tá bom? E não tem heresia nenhuma nesse esforço. Então, o que o Frank Tillman tenta dizer aqui é absolutamente ridículo, é absolutamente herético e é absolutamente falso. Ponto. E aqui está desmascarada a maravilhosa teologia calvinista reformada sobre Gálatas, tá bom? Aí, inclusive, ele diz que caso tenha necessidade do esforço, então Deus não começou a cumprir a restauração na morte de Jesus ou na vinda do Espírito. Ele começa inclusive a conectar, né, depravação total, graça irresistível, eleição incondicional, né, com outros nomes aqui, para dizer que se não for o monergismo do calvinismo, é todo mundo pelagiano, é todo mundo que crê que tem que se esforçar para a salvação pelas obras, a humanidade não é totalmente pecaminosa, não é Deus o gracioso apresentado nas Escrituras, e agora Deus só auxilia a gente a conseguir a nossa própria salvação, ele não salva ninguém, mas Paulo está contra tudo isso pregando o monergismo calvinista. Basicamente é isso que ele quer dizer. E basicamente é nisso que ele falha fragorosamente, clamorosamente, evidentemente. Basta simplesmente ler a Carta aos Gálatas, tá bom? Então acredito que, por enquanto, dentro desse momento, a gente está ok. Não precisamos nos aprofundar muito mais do que isso para compreender a visão reformada calvinista de Gálatas. Claro, é uma visão resumida, tem teólogos calvinistas que vão se aprofundar muito mais em tentar justificar essas idiotices a partir da Carta aos Gálatas, mas então acho que essa abordagem sintética aqui foi bastante proveitosa, bastante útil, acho que a gente pôde fazer uma discussão bem madura, bem interessante, e a partir do próximo momento desta série nós vamos trabalhar o do Schnelli, Paulo, Vida e Pensamento, já está até aqui colocado, né? Paulo e os Gálatas, aprendizado no conflito, tá bom? Vamos falar um pouquinho de teologia luterana a partir da próxima fase dentro desta série de estudo da Carta aos Gálatas. A gente vai falar de muita coisa legal ainda, depois vamos falar de nova perspectiva sobre Paulo, vamos falar de adventismo, e lá no final nós vamos falar aí da interpretação do Ezequiel Gomes em relação a Gálatas, tá bom? Então tem muita coisa pela frente ainda, e a gente vai construindo o nosso entendimento a partir de um estudo sério da palavra de Deus e da teologia. A gente não teme, né? A gente não teme o escrutínio das percepções diferentes das nossas, e vamos trabalhar com sinceridade e seriedade, essa que é, de fato, uma das cartas mais extraordinárias do Novo Testamento, beleza? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.